Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Ralph Fernandes, né? Esse homem de Deus que tem uns trechos de pregação no Instagram que abençoa e muito a nossa vida. Teve um polêmico, depois eu vou pedir para ele contar um pouco aí se deu alguma dor de cabeça, se teve algum problema com um trechinho da pregação falando sobre a questão do pecado e o pecador, né? Mas você que está chegando aqui agora, que vai acompanhar o Papel na Palavra, fica até o final, que esse assunto a gente vai jogar lá na frente, você vai ter um esclarecimento melhor. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu acredito muito que foi Deus que te direcionou a estar assistindo esse Papinho na Palavra. E preciso te dar alguns recados, né? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, comenta, curta, compartilha esse vídeo com seus amigos do trabalho, da escola, da igreja, seus vizinhos, compartilha todo mundo. Vamos ajudar a esse projeto a alcançar mais vidas, porque vidas têm sido alcançadas e esse é o objetivo do projeto Eu, um Jovem Teólogo. E também vou te pedir, por favor, dê uma atenção aos links de apoio que estarão aqui na descrição. A gente não trabalha te pedindo uma mensalidade, ajude todo mês com tanto que a gente vai te mandar um livro especial que toda vez que você abrir esse livro, Deus vai abençoar a sua vida ou mandar um demônio que está na caixa de correio da sua casa voltar para o lugar de onde ele tinha que ter saído. Não, a gente não vai fazer isso, a gente não trabalha dessa forma, mas trabalhamos apenas com aquilo que a Bíblia nos deixa como orientação, a oferta. Aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Você vai ter o número do Pix aqui embaixo, e todo o dinheiro que é passado para nós usamos para a melhoria de material e também ajuda a pessoas que precisam da nossa ajuda. E você pode estar se perguntando, cara, mas eu não vejo a foto de nada disso nas redes sociais. E nem vai vir, porque aquilo que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo, só confia. Nós somos sérios com essas questões e fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Valeu, galera. Meu amigo, Ralph Fernandes, se apresenta para a galera aí. Quem é o Ralph? Então, Rafael, primeiro é um prazer estar aqui falando com você. Realmente eu me sinto honrado pelo convite. Muito obrigado. Eu já tenho acompanhado o canal há algum tempo, já vi algumas entrevistas realmente muito edificantes, muito agradáveis e foi muito bom realmente. Eu espero que essa aqui também seja uma entrevista, um momento que seja edificante para aqueles que vão estar nos acompanhando e nos assistindo. Então, eu sou o Ralph Fernandes. Eu sou aqui de Goiás, né? Eu morava em Goiânia, recentemente, há cerca de um mês, me mudei para Jataí. Sou formado em Direito e Teologia pelo o Seminário Teológico Batista Renasceu Saber. E sempre amei teologia, sempre gostei muito de estudar a palavra de Deus, de ler livros de teologia, assistir bons pregadores. E sempre foi um desejo que foi muito latente no meu coração, o de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de preparar sermões, de estar instruindo pessoas. Isso é algo que eu amo verdadeiramente, é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de dedicar tempo estudando a palavra de Deus e ter a oportunidade de, então, ensinar de algum modo, contribuir para a edificação da vida das pessoas. Eu sou casado, minha esposa tem uma esposa chamada Mirelle, e uma bebezinha, que agora em julho vai fazer 3 anos, já é uma criancinha já, né? Nem é bebê mais não, a Ana Lívia, e, e eu amo realmente a minha família. E agora, como eu me mudei aqui para Jataí, eu estou me organizando aqui em vários aspectos. Como eu disse, ontem, hoje é 7, então antes de ontem fez um mês exato que eu me mudei para cá. E tem sido muito bom essa mudança, e, e eu espero assim que realmente Deus também me abra portas e que eu possa estar abençoando a vida de muitas pessoas aqui nesse lugar. Amém. E com certeza irá abençoar a vida de muita gente nesse lugar, como tem abençoado, acredito eu, que Brasil afora, por que não o mundo afora, através da sua página
do Instagram, que, galera, você que ainda não conhece, o link vai estar aqui na descrição. Clica lá, segue a página do meu amigo, ele posta lá uns trechos de alguns pensamentos, às vezes um trecho de pregações que ele já expôs às Sagradas Escrituras. Cara, é muito, muito, muito maneiro. Eu super recomendo o conteúdo para vocês. E, galera, consuma conteúdo de qualidade na internet. Você aí que está nos ouvindo ou nos assistindo, que é cristão, a gente sabe que a internet tem um monte de coisa que não presta, né? As pregações que ele vai colocar lá não vai falar que você é o super-homem, não vai falar que você vai sair da igreja voando e cheio de si, com o ego inflado lá em cima, não. Pelo contrário, é o ego lá no chão, Cristo aparecendo e a gente diminuindo a cada segundo, que eu acho que essa é a proposta da pregação do Evangelho. Meu amigo, nós entendemos que, dependente da linha sobre salvação, seja arminiano ou calvinista, e tem um episódio específico da nossa vida que a gente entende a verdade do Evangelho. E como você falou que a sua visão confessional sobre soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, é de uma linha calvinista, conta para a gente aí quando que você entendeu a mensagem do Evangelho e falou, não, eu sou um eleito, eu agora sirvo a Cristo e começou a sua carreira na fé. Conta pra gente aí quando foi, como é que foi. A minha conversão, né? Isso. Então, cara, é interessante porque eu converti aos 16 anos numa igreja batista Shalom, na minha cidade natal. Eu sou de Caiapônia, uma cidade pequena aqui em Goiás. E quando eu converti, eu já tinha lido os evangelhos todos, eu era católico, tinha feito catequese, crisma, mas eu me sentia muito incomodado com algumas questões dentro do catolicismo, que é da onde a minha família era, da onde eu nasci, principalmente com relação à questão da idolatria, porque por ler as escrituras por conta própria, ainda sendo uma criança, uma adolescente, eu conseguia ver muitos textos bíblicos que vinham trazendo ensinamentos que confrontavam, que batiam de frente com o que era ensinado ali. E aí um dia, simplesmente, eu tinha uma amiga que era evangélica, e eu tinha saído de casa, eu tinha ido comprar milho. Minha mãe falou assim para mim, vai ali comprar um milho e tal, para eu fazer uns bolinhos de milho. E eu saí para comprar esse milho, o lugar onde vendia estava fechado, eu voltei sem o milho, e a hora que eu estava voltando para casa, eu passei por uma amiga de sala, uma colega de sala, de aula, e ela estava com a Bíblia na mão, ela levantou a Bíblia assim e falou assim, vamos para a igreja? Ela só falou isso. E aquilo parece que eu sabia de que igreja ela era e tudo mais. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou lá. E talvez alguém pode dizer assim, você tinha uma quedinha por ela. Não, nada. Não tinha, eu não fui por causa dela, eu não tinha nenhum interesse, nada. Simplesmente, quando ela falou aquilo, eu pensei assim, cara, vou lá fazer uma visita. Então, eu cheguei em casa, me troquei de roupa, fui para a igreja. Chegando lá, eu vi um ambiente totalmente diferente com o que eu estava acostumado, uma mensagem que foi pregada que foi muito impactante, e eu falei assim, cara, eu quero isso daqui. Voltei para casa e falei para minha mãe, eu não vou mais na igreja que a gente frequentava, eu vou passar a frequentar a igreja X ali e tal. Minha mãe ficou tranquila. Minha irmã, que é 3 anos mais nova que eu, começou a frequentar comigo também, com 14 anos, 13 para 14 anos. Minha mãe logo foi também, e aí eu me mudei para Jataí, aqui eu comecei a frequentar a presbiteriana. Até então, eu fiquei um ano nessa igreja e eu não tinha nenhum conhecimento. Eu era novo convertido, era adolescente, não tinha nenhum conhecimento acerca da questão soteriológica. Não existia internet como nós temos hoje, não existia YouTube, não existia nada disso para a gente entrar e adquirir conhecimento em relação a essas coisas. E quando eu vim, eu comecei o pastor, que era meu pastor lá na igreja, falou assim, não, você vai mudar para Jataí, chega lá, procura uma igreja séria, eu te aconselho a procurar uma presbiteriana. E a 2 quadras da minha casa, em Jataí, tinha uma igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Jataí. E eu comecei a frequentar, e foi quando eu comecei a ter um conhecimento maior a respeito dessas questões teológicas, e eu já amava ler a Bíblia,
Quando eu era da católica, inclusive, eu era criança, eu falava para minha mãe assim, quando eu crescer eu vou ser padre. Porque era o que eu conhecia. Mas sempre ardeu em meu coração o desejo de pregar a palavra. Eu falava que eu queria ser padre porque eu queria expor, eu achava bonito ler as escrituras e pensar, nossa, eu posso ensinar as pessoas isso aqui. E aí eu comecei a frequentar a presbiteriana, então eu comecei a entender um pouco mais de teologia, algumas questões. Eu tinha um professor de EBD, muito bom, inclusive faleceu muito jovem, aos 33 anos. Chamava-se Fabrício, e ele era o professor da classe de jovens, e era um cara que trazia assuntos muito, muito profundos dentro da teologia na classe de jovens ali. Foi quando eu me senti despertado realmente para estudar mais isso. E aí um dia um irmão lá da igreja me emprestou, e o que eu conhecia de pregação era pregação temática, e o pastor da minha época aqui da igreja presbiteriana era um pastor de pregação de 3 pontos. Você conhece a pregação de 3 pontos? Você pega o texto e tira 3 pontos. Então, assim, era o que eu conhecia, basicamente, de pregação. Um dia, um irmão lá da igreja chegou e me entregou uma fita cassete, na época, de uma pregação expositiva do Augusto Nicodemos em 1 Coríntios 13. E eu levei essa fita cassete para casa e coloquei para assistir. Nossa, aí, cara, foi uma das coisas mais sensacionais na época para mim, porque assim, eu nunca tinha me deparado com a pregação daquele modo, de forma tão expositiva, de modo a trazer tanto conhecimento, tanta riqueza de conteúdo. E aí eu me apaixonei por aquele tipo de pregação. E na época era difícil encontrar, mas comecei a pesquisar mais e tal. E, e aí, então, eu já estava aqui fazendo o curso de Direito, mas sempre ardendo no coração o desejo de fazer teologia, de estudar mais, de me dedicar ao ministério pastoral. Sempre me dediquei ao ministério de algum modo. Quando eu era aqui da presbiteriana, eu fazia parte da equipe de louvor, era líder do ministério de louvor, apesar de muito jovem. Era líder de jovens da UMP. Depois me tornei presbítero, dava aula na escola dominical. Mas eu queria fazer mais, estudar mais. Foi quando eu decidi, então, abandonar tudo aqui em Jataí, me mudei para Goiânia e fui para um seminário lá, fazer seminário. E foi quando, então, eu fiz seminário e logo depois fui ordenado. Mas é basicamente isso. Eu acho interessante o seu testemunho, né, de certa forma, que a nossa paixão por conhecer mais das Escrituras, o quanto que nós vamos sendo transformados conforme a gente vai conhecendo as verdades do Evangelho. Claro. Eu, eu lembro assim, na minha adolescência, eu não ligava muito para esse negócio de igreja, não. Não é nem que eu ligava muito, eu ligava nada. Eu não queria nem saber sobre essas questões. Eu detestava igreja. Crente, para mim, era tudo maluco. Eu queria brigar. Eu sempre gostava de brigar com crente na rua, né? É até interessante essa situação que, de vez em quando, isso acontece comigo hoje. De passar com as pessoas na rua e ver com a Bíblia e querer brigar comigo porque eu sou crente. Tem nem a audácia, a ousadia, melhor dizendo, de falar alguma coisa, porque eu fazia a mesma coisa quando não era da igreja. Mas quando eu me converti, eu comecei a querer aprender mais para ensinar para as pessoas por ver uma necessidade. Pelo seguinte fato, eu não sei se isso aconteceu com você também nessa época. Eu via muita gente perdida, mas muita gente perdida mesmo, no que falar, no que acreditar. Eu acho que esse é um ponto também Você fala bem cristão. delicado. Isso, de, que tu fala no meio cristão, depois que eu entrei para a igreja. E Uhum. eu ficava com aquela coisa de querer aprender mais da Bíblia para poder ensinar para as pessoas, né? Aí, alguns pastores amigos, já, uns pastores mais antigos, já os cabeça branca, falavam, você tem um dom para mestre, você tem um dom para ensino e tudo mais. E isso começou a me despertar no meu coração um desejo muito grande por querer sempre aprender, mas com o objetivo de ensinar, né? E nisso, quando você estava falando agora, eu me recordei dessa situação, do quanto que, claro, em momentos diferentes da vida, mas o quanto que Deus começou a me impulsionar para essa prática de querer ter que aprender para poder passar para as pessoas. E eu acho que isso é muito importante, principalmente pela área de atuação que nós estamos hoje, que é a internet, né? Porque, como a gente estava conversando antes de gravar,
nós vemos muito conteúdo ruim, né? Essa é a palavra, através das redes sociais. Uma galera aí que prega coisas que, cara, não estão na Bíblia, né? Diminuem Jesus Cristo ao nosso coleguinha Sabe, né? de O escola. apóstolo Paulo, E um outro assim, evangelho. exatamente. E vai reduzir o Cristo a um coleguinha de escola, um Espírito Santo a um cachorrinho doutrinado de você tacar a bolinha e ele pegar e trazer para você de volta, e o Deus como se fosse o carrasco que está com um cetro na mão e você deu uma vacilada, ele vai te punir, vai te matar e vai te levar para o inferno, desvirtuando completamente a ideia da figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, pegando o gancho do seu próprio testemunho, né, você falou que Deus te impulsionou a questão de aprender a escritura, largou tudo, começou a fazer o seminário. Quando a gente olha para essa galera na internet, e aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, eu acho importantíssimo a gente, de vez em quando, tocar nesse assunto, porque é um conteúdo que, às vezes, você está consumindo e acha que é a melhor coisa do mundo, porque te faz chorar, porque te dá um arrepio, porque vai falar o seu coração de uma forma doce, de uma forma tranquila, mas não necessariamente isso é o evangelho. Então, assim, meu amigo, Na verdade, o evangelho ele confronta, né? Na verdade, o evangelho ele nos fere, porque verdade. ele nos diz que nós devemos abandonar os desejos da carne, aquilo que a gente quer fazer, e fazer o que é o desejo do Espírito Santo, o desejo de Deus para as nossas vidas. Isso é um confronto, isso nos fere, não nos agrada. O evangelho é isso, né? E assim, É isso. sobre esses exemplos que nós temos, para você, o que falta para essa galera? Cara, você sabe o que falta? Sentar e aprender para depois ir ensinar. Essa semana, inclusive, eu acho que foi semana passada, essa semana eu coloquei um post no meu Instagram lá, uma frase onde eu coloquei assim, ó, tem muita gente de pé ensinando que deveria estar sentada ainda aprendendo. O que falta para muitas pessoas hoje é porque, assim, ó, infelizmente a internet tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Porque a internet, às vezes, pega pessoas que não estão preparadas e impulsiona elas de um modo que elas ainda não têm preparo suficiente para tratar de alguns assuntos, para estar ensinando, para ser referência, para ser referencial, para estar diante das pessoas ali, conduzindo elas dentro do que é a verdade do Evangelho. Tem pessoas que deveriam estar sentadas lá atrás, no banco de um seminário, dentro dos seus quartos ali, cheio de livros, buscando conhecimento, orando mais, de joelho, buscando mais a presença de Deus, para depois, daqui a alguns anos, daqui 5, 6, sei lá, sabe, daqui a um tempo elas então se levantarem prontas para ensinar. O problema é que tem muitas pessoas hoje que estão na internet ensinando e que falam muitas besteiras. Algumas, como nós até falamos agora há pouco, algumas cometem alguns equívocos, outras trazem alguns erros teológicos, mas algumas trazem heresias terríveis, heresias pesadas, problemas sérios teologicamente falando, porque não tem conhecimento básico de algumas doutrinas básicas da teologia, simplesmente, coisas que são básicas. Por quê que essa pessoa não tem esse conhecimento? Porque ela não se sentou, ela não foi lá, não fez um seminário, ela não buscou conhecimento, ainda que fosse autodidata, mas hoje você entra na internet aí, ó, você vai lá, você compra boas teologias sistemáticas, bons livros, você no YouTube você entra, você assiste bons teólogos trazendo grandes explanações, pelo menos isso. Mas não, as pessoas elas são projetadas porque talvez tenha um rostinho bonito, talvez ela tenha uma boa oratória, fala bem, talvez ela conseguiu um número grande de seguidores, e aí os seus seguidores são pessoas que têm o mínimo, mínimo, no mínimo do conhecimento, que não sabem reter o que é bom simplesmente e distinguir o que é evangelho do que é um outro evangelho, como o apóstolo Paulo diz, e aí essas pessoas vão ganhando espaço. Quando essas pessoas ganham espaço, é preciso que outros, que talvez se prepararam um pouco mais, e aí aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma questão, eu não me considero um teólogo, um grande teólogo, eu tenho muito ainda que aprender, já tem muito tempo que eu estudo teologia, já tem muito tempo,
Mas a teologia é um campo muito vasto, muito amplo, sabe? Para eu chegar aqui e já me auto-intitulando o bambambam. Não, eu sei que eu tenho algum conhecimento, eu não vou trazer aqui uma falsa modéstia, mas eu também sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender com grandes teólogos que estão aí, teólogos que já morreram e deixaram suas obras escritas para nós aprendermos, teólogos que ainda estão vivos, que realmente são teólogos hoje, que são pessoas que merecem respeito, mas é preciso que essas pessoas tenham a humildade de, quando errarem, elas entenderem que precisam voltar atrás. Outra questão que eu acho que é bem sério com relação a isso é que eu percebo que existe uma grande falta de temor no coração dessas pessoas. Por quê, cara? Você falar acerca das coisas de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque você está falando acerca de coisas que dizem respeito à eternidade das pessoas. E se você ensina elas errado, se você as conduz por um caminho errado, um caminho tortuoso, que não é Cristo, que não é o caminho, que não é a verdade, você vai ser terrivelmente cobrado um dia por causa disso, por causa do ensino errado. Então, assim, eu acho que é muito sério você se levantar para você pregar o evangelho no sentido de você se tornar um mestre, alguém que se torna uma referência, que vai ensinar, que vai falar. E eu tenho muito temor com relação a isso. Eu confesso que eu vou falar uma questão aqui, não sei, talvez alguém pode até escandalizar com o que eu vou dizer aqui, mas algumas vezes eu já orei diante de Deus no seguinte sentido: Senhor, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece todos os meus dias, o Senhor conhece o meu amanhã, o Senhor conhece o meu último dia de vida. E o que eu peço ao Senhor é o seguinte: se o Senhor, na sua onisciência, sabe que talvez em algum momento da minha vida eu possa ter um entendimento errado da tua palavra e entrar por caminhos onde eu vou ensinar heresias, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida antes que isso aconteça. Se não for possível, o Senhor mudar a minha mente de modo que eu entre no caminho correto. Porque, assim, eu tenho um temor muito grande disso. Porque é uma responsabilidade muito grande você ensinar. E, às vezes, falta esse temor por parte de alguns. Outro dia mesmo eu vi um desses bem famosos aí, bem jovens, pastores bem jovens aí, modinha mesmo assim. Uma pessoa perguntou para ele assim: tal, mas questão de pecado, o nosso pecado nos leva para o inferno. E ele pegou e simplesmente deu uma resposta assim. E aí a pessoa perguntou com relação ao homossexualismo. O homossexualismo, a pessoa que pratica o homossexualismo vai para o inferno. E ele simplesmente disse: não, o sangue de Cristo cobriu os seus pecados. O homossexual não vai... Cara, e aí a Bíblia trata, e aqui eu não estou dizendo, colocando um parâmetro de pecado e pecado, a Bíblia vai falar que o mentiroso, os idólatras, os efeminados, o homossexual vai para o inferno, sim, a Bíblia fala isso. Se não houver arrependimento, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não se voltar para Cristo, não se voltar para Deus em arrependimento, ela vai para o inferno. Aí o cara vem e fala isso. Olha o perigo disso, porque aí talvez tenha uma pessoa ali que está na prática, nessa prática errada, está na prática da mentira, de qualquer outro pecado que seja, e aí ela vai falar assim: então esse cara é um grande pastor, olha, ele tem milhões de seguidores, ele tem conhecimento, então não precisa abandonar essa prática. Olha o perigo disso. Ao invés de ser uma pessoa que está conduzindo as pessoas ao arrependimento e é um caminho reto diante do Senhor, ela leva as pessoas a caminharem cada vez mais a passos largos para o inferno por falta de conhecimento da palavra de Deus, simplesmente de temor por responder. Uma outra questão que eu entendo que é muito sério, Rafael, é o seguinte: quando você se diz alguém que fez teologia, que é pastor, talvez até se auto-intitula um teólogo, tem pessoas que, às vezes, eles, por serem teólogos, pastores, eles acham que tem que ter resposta para tudo. Cara, eu tenho que ter temor diante de Deus para que, caso você me faça uma pergunta dentro da teologia da Bíblia, se eu não tiver resposta, se eu não souber, é melhor eu te falar assim: cara, me desculpa, mas eu não sei isso, eu posso estudar, eu posso me aprofundar mais no assunto, porque eu não tenho obrigação de saber tudo realmente. Às vezes nós não sabemos, do que eu simplesmente me aventurar em te dar uma resposta que vai ser uma resposta que não condiz com a verdade das Escrituras. Às vezes a gente vê muito isso também. As pessoas, às vezes, querem ter resposta para tudo. E, às vezes, nós não temos. Nós temos que ser humildes o suficiente para saber falar para as pessoas que, com relação àquilo, eu não sei. E eu posso estudar, eu posso me aprimorar, e talvez a pergunta da pessoa é uma oportunidade que Deus está me dando de aprender aquilo e tudo mais. Então, assim, tudo isso são questões que vai me privar, vai me
Não, vai me guardar, na verdade, o termo é esse, vai me guardar de trazer ensinamentos errados, de falar uma heresia, fazer alguma coisa que não condiz com a verdade das Escrituras, entende? É necessário ter muito temor. É verdade. Assim, a gente precisa tomar bastante cuidado. E uma das coisas que eu peço para Deus todos os dias é que nós estamos sujeitos a entrar por esses erros como qualquer outra pessoa. Aquele que E eu pensa em acho que estar de pé, cuidado que não cai. exatamente. E assim, e o exercício constante da leitura da palavra, o exercício constante da oração, né, das práticas que a Bíblia diz que Disciplinas nós devemos, espirituais. exatamente, das disciplinas espirituais e tudo mais, a gente vai ali mantendo num caminho saudável, tranquilo, claro, com nossos erros, com os nossos acertos, estamos sendo transformados a cada dia de glória em glória para a glória somente do Senhor. Amém. Mas é importantíssimo você ter tocado nesse assunto e dado esses exemplos, porque tem muita gente que passou a ignorar o sermão do pastor da sua igreja e abraçar somente essas mensagens da internet. E Sim, uma das coisas até que eu deixo aqui como recado para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, cara, com todas as limitações, com todas as situações, o seu pastor é aquele que está mais próximo de você. E quando você tiver com algum problema, quem vai te ajudar e quem vai te amparar é ele, e não o seu poste ídolo ou o seu bezerro de ouro que você passou a adorar das redes sociais. Porque na prática parece que virou isso. O meio evangélico nacional, né, vamos deixar fechado somente ao nosso meio âmbito Brasil, tem uma necessidade de criar ídolos, tem uma necessidade de criar o pregador top do momento, o cara que teve uma revelação diferente. E o que eu acho mais engraçado, às vezes o cara tem uma revelação completamente diferente de um texto simples, que a explicação está no próprio texto. Então não faz sentido nenhum você ter uma palavra de conhecimento completamente nova, né? E aí entra numa questão que a própria escritura vai combater, que é aquela galera que achava que tinha um conhecimento especial das verdades de Deus e começava a ignorar toda a verdade que já tinha sido ensinada e se os colocou gnosticistas. exatamente, se colocou num patamar diferente, num patamar acima, né? Apóstolo Paulo, se me fala a memória, chega a chamar dos superapóstolos, o pessoal que achava que era o máximo Não, e tudo mais. quando ele escreve a carta aos Colossenses, é justamente combatendo isso. Quando ele vem colocando ali, eles chamavam de os Ions, que eram seres que eles consideravam superiores, que estavam como se fossem seres angelicais, e aí eles falavam que eles tinham um conhecimento além do que os apóstolos haviam passado, além do que Cristo tinha passado, e por isso eles eram super, eles eram especiais, e eram os gnosticistas, né, que falavam que tinham um conhecimento superior. Isso ainda existe hoje, não com essas nomenclaturas, mas pessoas que se acham assim, que se pensam assim e que têm muitos seguidores. E é preciso a gente tomar cuidado. Você falou um ponto aí muito interessante, por exemplo, hoje nós temos a internet, que eu entendo ser algo importantíssimo para o nosso crescimento, tanto de conhecimento bíblico, intelectual, quanto até espiritual, porque nós temos ótimos pastores que nós podemos acompanhar, assistir as suas mensagens, tanto nacionais quanto internacionais, quanto pastores de fora, mas nós precisamos entender que os pastores que estão responsáveis pela nossa alma são os pastores nossos da nossa igreja, que é aqueles que pregam domingo após domingo lá os seus sermões, que preparam, que são aqueles que, quando nós temos as nossas dificuldades, que nos visitam, que falam conosco, que nós vamos lá tirar alguma dúvida, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é preciso nós termos um respeito muito grande para essas pessoas. E às vezes, as pessoas estão muito dentro dessa perspectiva. E isso hoje, o fato da internet estar desse modo, é o que tem feito crescer um movimento que, infelizmente, tem crescido muito no Brasil hoje, que são os desigrejados, né, cara? Porque muitas pessoas, elas simplesmente começam a achar que não precisam mais frequentar a igreja, não precisam mais de um pastor ali presente,
porque ela entra na internet e lá ela assiste as pregações e ali ela está sendo edificada e está tudo beleza, está tudo tranquilo, está tudo certo. E aí ela usa aquela expressão, eu sou a igreja, e aí ela se esquece de que não, ela não é a igreja, nós somos, enquanto indivíduo, eu sou o templo do Espírito Santo. Quando cada templo do Espírito Santo, cada indivíduo se reúne, nós somos igreja. Nós, enquanto corpo, somos igreja. Mas não, aí o cara, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, nós somos igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. E aí as pessoas acham que ela, sendo igreja, ela tem um pastor ali virtual e para ela tá bom, ela assiste as pregações dele, tá tudo ok. Mas por que as pessoas se sentem confortáveis com isso? É porque o pastor da internet não vai chegar nela para exortar, chamar atenção por causa de pecado, falar. Não, para ela, se ela vê alguma coisa que ele fala que ela não gostou, ela simplesmente ignora e continua vivendo. Já o pastor da igreja dela vai exortar, vai chamar atenção, vai falar, vai cuidar, vai. Você entende? E aí a gente tem visto um certo comodismo. Eu friso aqui, eu acho que é muito importante as pessoas. Eu, por exemplo, você citou aí, eu tenho um canal no YouTube, tenho um canal no Facebook, no Instagram, onde eu posto. Até foi com uma certa resistência, como eu disse, mas eu posto alguns vídeos e tudo mais. E eu tenho visto muitas pessoas que me mandam mensagem de vários lugares. Nossa, eu tenho sido muito edificado, tem sido bom e tal. Mas eu friso para essas pessoas, eu não sou o seu pastor. Eu sou pastor e eu tenho as minhas ovelhas aqui que eu tenho que cuidar, mas o conteúdo que eu te passo te edifica, mas o seu pastor é o pastor da sua igreja. Há dois finais de semana atrás, eu preguei numa igreja aqui numa cidade chamada Rio Verde, uma conferência chamada Arrependei-vos. Eu estive pregando lá nessa conferência e ao final da minha mensagem, do último dia da conferência que eu estive pregando, eu falei para a igreja, eu falei, olha, eu estive pregando para vocês, mas uma das últimas coisas que eu quero deixar claro para vocês, eu não sou o pastor de vocês. Tá aqui, ó. O pastor Sandro, que era o pastor da igreja, ele é o pastor de vocês. Então, assim, isso é algo que eu entendo que tem que ficar muito certo. As pessoas precisam ter muita convicção com relação a isso. A não ser que aquele que seja o pastor delas seja alguém que está totalmente fora dos padrões bíblicos, desvirtuou completamente da verdade das escrituras. Aí essa pessoa ainda não tem que ficar só na internet, ela deve procurar uma igreja sadia, que tenha um bom pastor, um pastor bíblico, um pastor que prega verdadeiramente a palavra de Deus, que pastoreie com fidelidade e com amor as suas ovelhas. Aí, nesse sentido, é o que a pessoa deve fazer. É verdade, são casos diferentes, né? De Sim. uma necessidade que eu considero muito como uma questão de sobrevivência, porque eu acho que cristão que vive numa comunidade, numa igreja, onde o evangelho não é pregado e outra coisa é pregada de domingo a domingo, ele corre um grande risco de morrer, no sentido de, cara, você não. Ele não está sendo pregado, na verdade, em algum momento ele vai morrer de inanição. Ele não está Porque, sendo alimentado, ele vai morrer em algum momento de inanição ali, ele vai. Agora, o que eu entendo é o seguinte: desde que Deus tenha um propósito realmente, os eleitos, em algum momento eles vão se sentir incomodados se a verdade não está sendo pregada, e Deus vai conduzi-lo a uma igreja. Eu entendo que Deus conduz. uhum, Deus vai despertar, Deus vai, sabe? Essa pessoa vai ser instigada no coração dela aquele mesmo espírito que havia nos crentes de Bereia, de estar ali verificando as escrituras e olhando, e ele vai olhar e falar assim, não, isso aqui não é o evangelho. E ele vai procurar um lugar sadio. Eu entendo que Deus vai conduzir, e Deus conduz as pessoas a isso. na verdade. E assim, porque se isso começar a virar um hábito, porque eu estou tocando nesse assunto? Porque eu conheço gente próxima que está vivendo isso nesse exato momento, de estar num lugar onde domingo após domingo a pregação é mais como é que eu posso dizer? A palestra coaching. Acho que nem chega a ser uma palestra coach, mas é mais uma autobiografia do resumo do que o pregador fez na semana. Segunda-feira eu fiz isso, terça-feira eu fiz não sei o que, papapá. Faz mais sentido que no evangelho. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler um versículo aqui para confirmar tudo aquilo que eu disse, tipo, depois de Eu 50 tenho um minutos do amigo, cara. eu tenho um amigo que nós sabemos existem o sermão textual, temático, expositivo. Aí tem um amigo meu lá de Goiânia que ele fala que tem muitos pastores que pregam o sermão de assunto.
Ele lê um texto bíblico e aí ele fala sobre uma infinidade de assuntos, mas não fala nada do texto bíblico. Ele conta como foi a semana dele, que ele levou o cachorro dele para fazer tosa, que ele foi passear não sei lugar tal, fez isso, fez aquilo. Aí no final da pregação ele volta de novo só para concluir ali. E olha, infelizmente isso acontece muito. Verdade. Infelizmente. E nisso as pessoas elas não estão sendo alimentadas, né? Cara, e já entrando nesse assunto, assim, eu acho que é um assunto interessante de a gente tratar. Essa questão da pregação da palavra de Deus, eu entendo que eu já vi, tem muitos bons pregadores que pregam tematicamente, que são fiéis às Escrituras, textualmente, que são fiéis às Escrituras. E eu não vou generalizar aqui, porque eu conheço, eu já vi pregadores que pregam assim, que são fiéis. Só que, normalmente, a gente vê que a pregação expositiva, ela realmente produz, ela é muito eficaz na vida da igreja. Ela produz realmente frutos na igreja, ela gera crescimento de conhecimento, crescimento espiritual. Uma pessoa que normalmente prega de forma mais temática, ela fica escolhendo temas e ela, vamos supor, um pregador que pastorei durante 30 anos numa igreja, e ele prega só tematicamente. Então, ele vai pregar um culto sobre família, depois vai falar sobre o amor, falar sobre o Espírito Santo, aí ele fala sobre comunhão, e vai falando sobre esses temas. Daqui 3 anos, cara, ele já vai ter que voltar repetindo esses mesmos temas, nos mesmos textos bíblicos, e fica circulando nisso aí 30 anos. E aí, quando você vai falar assim, você fala assim, cara, vamos pegar aqui, nós gravamos as suas mensagens durante 30 anos, pastor, temáticas. Vamos pegar os textos bíblicos que o senhor pregou durante 30 anos. Quando você pega, o cara pregou nem 10% da Bíblia. Porque ele ficou circulando sempre nos mesmos textos tematicamente. Agora, se você pega um pastor que prega expositivamente, cara, ele, de um jeito ou de outro, ele vai pregar quase... Se ele tiver 30 anos numa igreja, ele consegue pregar quase a Bíblia toda. Temos um exemplo aqui, eu me lembrei agora. Recentemente eu vi uma matéria onde falava que John MacArthur, durante 30 anos, ele pregou expositivamente na igreja dele o Novo Testamento inteiro. Cara, você tem noção do quanto isso foi enriquecedor para a igreja? Você que está pregando. Um outro aspecto que eu tenho interessante com relação à pregação expositiva é o seguinte: dentro de uma comunidade, de uma igreja, você tem irmãos lá, talvez tem um cara lá que está tendo problema na área de adultério. E aí você, enquanto pastor, sabe disso. Aí você sempre vai estar resistindo a pregar sobre isso, porque senão, às vezes, você prega, o cara vai falar assim, você está pregando para ele, você está jogando indireta para mim. Agora, quando você pega expositivamente, por exemplo, você fala assim, eu vou pregar expositivamente em Colossenses. Cara, você prega Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 3. Se chegar em algum momento ali do texto que vai falar sobre adultério, sobre pecados na área sexual, alguma coisa assim, o cara não vai poder falar assim, você está pregando isso por causa de... Não, ele sabe que você está pregando expositivamente, e se a carapuça serviu, meu amigo, é porque Deus providencialmente fez com que aquela mensagem fosse ali para ele naquele momento. Mas você não está ali jogando indireta para ninguém, pregando. Isso também é algo muito bom, isso dá muita tranquilidade para quem, o pregador, para o pastor, sabe? O pastor ele nunca vai ficar tratando só dos mesmos assuntos, ele vai tratar sobre tudo que a palavra de Deus coloca. Então, eu entendo que é bastante vantajoso a pessoa tratar e pregar expositivamente, sabe? É Mas, verdade, sim. eu reporto, eu não tenho nada contra quem gosta de pregar tematicamente, textualmente, porque é possível pregar tematicamente e textualmente de forma bíblica. É possível. Mas eu entendo que é mais produtivo você pregar de forma expositiva, porque você abrange uma quantidade maior de conteúdo bíblico e de assuntos, de forma que a igreja é mais edificada. Verdade. E eu acho que trava mais a atenção da igreja. A igreja fica naquela expectativa de, poxa, qual vai ser o próximo assunto? Como é que vai continuar? Porque a pessoa já vai estar ali vendo, né, ouvindo a pregação expositiva. Quando o pregador encerrar aquele trecho que ele estava ali expondo, ela já vai ter uma noção do assunto seguinte. E já fica naquela, pô, o que ele vai falar no próximo culto? O que ele vai falar no Você já próximo... pode estudar em casa, já pode ler também, aprender sobre aquilo. Um outro aspecto que é importante é que durante a pregação, a igreja pode estar ali acompanhando a pregação, porque o texto está contínuo, ela não precisa ficar correndo de um texto para o outro e tudo mais. Verdade. Isso é muito bom também. Eu Isso acho que ajuda facilita até no muito. sentido da igreja tá policiando, vendo se o que está sendo pregado é realmente o que as escrituras dizem. É muito Verdade. vantajoso. Eu particularmente gosto muito.
como eu disse, eu já preguei tematicamente, já aconteceu, por exemplo, eu disse que há 2 domingos atrás, há 2 finais de semana atrás, eu estive pregando uma conferência chamada Arrependei-vos. No sábado à noite, a minha pregação ela foi mais temática, porque eu vim trazendo conceitos, eu vim trazendo uma ideia geral do tema arrependimento, para que então no domingo eu pudesse então vir com uma mensagem expositiva. E foi muito bom e tudo mais, não tenho nada contra, mas eu entendo que quanto mais o pastor puder pregar expositivamente, mais ele vai trazer conhecimento bíblico, crescimento espiritual para a sua igreja, e mais ele vai estar se resguardando de pregar coisas que não estejam na Bíblia, que não sejam verdades bíblicas. Eu entendo que é muito bom. E assim, eu acho bem interessante que a pregação expositiva, de certa forma, obriga a congregação a estar com a Bíblia aberta durante o sermão. Exato. Um E isso amigo é meu, importante. certa vez, um amigo meu me falou uma vez que você consegue medir o tamanho do interesse que uma igreja tem pela Bíblia, pela atitude que a igreja tem na hora do Com sermão. certeza. Ele deu um exemplo. Ele até brincou comigo e falou o seguinte: ele quer ver uma igreja que não gosta da Bíblia? O pastor terminou de ler o texto base da pregação, eles vão pegar a Bíblia, fecha, acabou. Aí ele falou: é nitidamente uma falta de interesse, é nitidamente uma falta de um relacionamento daquela congregação com as Sagradas Escrituras e talvez um certo esgotamento de sempre estar ouvindo a mesma coisa e de já não criar expectativa nenhuma do que vai vir Jargões e da orientações. plataforma. Cara, eu acho uma falta de respeito absurda um pastor que chega para pregar, sobe num púlpito para pregar, e ele, ao invés de pregar o evangelho, ele fica falando de todo tipo de assunto, menos do evangelho. Por quê? Particularmente, quando eu saio de casa para ir para a igreja, eu vou lá para ouvir falar de Cristo, para ouvir falar do evangelho, para ouvir falar da palavra de Deus. Eu não vou lá para escutar sobre a vida do pastor, não vou lá para escutar de política, não vou lá para escutar, eu vou lá para escutar do evangelho. Eu quero que a palavra de Deus seja pregada para que eu seja confrontado, para que eu seja edificado, para que eu seja consolado, sabe? Para que eu adquira conhecimento na palavra, para que a palavra de Deus venha me moldar, mudar o meu caráter, sabe? É para isso que eu vou lá. Eu quero escutar sobre Jesus. Aí eu chego lá, fico ali 40, 50 minutos sentado, ouvindo a pessoa contar sobre um monte de coisa, menos a palavra de Deus. Isso é uma falta de respeito. Eu entendo que é uma falta de respeito. Porque você sabe por que as pessoas estão ali e você não dá para elas o que elas foram buscar. Infelizmente. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas acabaram se acostumando, elas não cobram, mas porque, tipo assim, vou cobrar, sabe? Infelizmente, as pessoas não cobram. Apesar de que elas têm direito. A igreja tem o direito de chegar nos seus pastores, igual, por exemplo, aqui. Se você tem um pastor que ele não prega mais o evangelho, chega dele falando um monte de coisa, você tem o direito, de forma respeitosa, amorosa. Às vezes as pessoas falam assim, olha, não toca no ungido de Deus. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Você tem o direito, eu não estou falando de desrespeitar, você não pode desrespeitar ninguém, sabe? Sempre que o apóstolo Paulo vai falar de exortar, ele fala para fazer em amor, com respeito e tal. A gente vê isso de forma clara. Mas, assim, é você chegar e falar assim, pastor, com todo respeito e tudo mais, será que haveria possibilidade? O senhor tem falado muito sobre isso. Se ele gostar e ele for humilde, ele vai entender e vai mudar e vai ver que aquilo é Deus abençoando a vida dele. Se não, vai chegar um ponto que você vai ter que buscar uma outra igreja se você quer ouvir a palavra de Deus. Mas é necessário que haja esse entendimento por parte dos pastores, que haja esse entendimento por parte das pessoas e dos membros, que elas entendam que elas têm o direito, sim, de conversar, de cobrar, de falar com seus pastores. Olha para você ver, eu citei agora há pouco os crentes de Bereia. Quem que é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo escreveu só 60% do Novo Testamento. Quem aprofundou nas doutrinas, na teologia, no que a gente estuda de mais complexo dentro da teologia hoje, foi o apóstolo Paulo, nas suas cartas. Um cara poliglota, um cara que estudou aos pés de Gamaliel, um cara que se tornou apóstolo, defende o seu apostolado com maestria, mostrando tudo aquilo ali. E aí, quando a Bíblia vai falar para nós dos crentes de Bereia, fala o quê? Que eles ficavam ali, ó. Eles não tinham disso, não. Estavam ali olhando e tal. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, ele falando e defendendo e falando sobre o seu apostolado ali aos Gálatas, você vai ver ele falando
com relação à questão de que ele não ficava, tipo assim, ele bateu de frente com Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi aquele que andou com Jesus. Jesus fala assim, Pedro, sobre essa pedra edificaria minha rocha. Ele está falando sobre ele mesmo. Jesus está citando assim mesmo, falando sobre essa pedra. A pedra é Cristo ali. Mas você vê Jesus trazendo uma responsabilidade sobre Pedro com relação à igreja também e tudo mais. Jesus, sempre Pedro, junto com Jesus, foi aquele que andou muito tempo. Mas o apóstolo Paulo confronta Pedro ali, bate de frente, falando ao ponto de que foi preciso confrontar ele na frente de todo mundo. E hoje as pessoas acham que não, porque é pastor, porque é líder, o cara fala o que quer, não alimenta mais a igreja, e ninguém tem coragem de ir lá, confrontar, falar. Lógico, com respeito, com educação, mas é necessário, sim. Verdade. E assim, esse assunto ele é importantíssimo e já fica aqui também, né, um breve recado para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo. Membros da igreja, amem a Bíblia, leiam a Bíblia em casa, aprendam mais as Escrituras. E aqui vai um pedido todo especial, com todo amor e carinho, do fundo do meu coração. Eu amo vocês, mas pastores, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar somente o Evangelho. Pastores, as suas igrejas não querem saber do que você fez durante a semana. Não querem saber quantos pães você compra todo dia de manhã para levar para sua casa. A igreja quer saber do Cristo, do Evangelho. Então, pregue o Evangelho, mas receba isso com amor. Receba isso com todo o carinho do mundo. Porque, querendo ou não, aqui tem duas pessoas que estão conversando, né, batendo um papo, papeando, que se preocupam muito com a igreja. Né? Tem algumas pessoas que até falam comigo, você está fazendo um negócio na internet, brincando de internet, você não se preocupa com a igreja. Só eu sei, junto de pessoas mais próximas, o quanto eu me preocupo com a minha igreja local, com outras igrejas que eu conheço, né? Por uma... Não que são igrejas ruins, que não se prega o evangelho, mas eu acho que é sempre bom ter a ideia de que precisa se manter. Né? Precisa... estão pregando o evangelho, então a gente precisa continuar. Porque a tendência, se começar a relaxar, se começar a dizer, que eu já ouvi em alguns lugares pastores no mês de janeiro falando que a Bíblia é a palavra de Deus, em julho, já falando que já não é bem assim. Olha o liberalismo teológico entrando sorrateiramente na congregação. Essa que a gente percebe que muitos pastores, com o decorrer do tempo, eles vão se tornando um pouco preguiçosos. Porque você preparar um sermão consistente leva tempo, é trabalhoso. É um trabalho, inclusive a pregação expositiva é um tipo de pregação que não é fácil você preparar um sermão expositivo. Demanda tempo, demanda dedicação, demanda estudo, demanda você procurar, às vezes, conhecer um pouco mais dos originais, ler bons comentários bíblicos e tal. E talvez uma mensagem mais assim, o cara vai lá, lê um texto e vai falando solto, às vezes ele gasta 5, 10 minutos para preparar. E aí a pessoa tem aquela preguiça, sabe, isso é perigoso. É preciso a pessoa tomar muito cuidado com relação a isso. Quando nós vemos o apóstolo Paulo aconselhando ali na sua carta pastoral Timóteo com relação a essa questão, ele vai falar dessa questão da dedicação. Dedique-se mesmo. E é preciso você ter dedicação. Você quer ser pastor? Quer? Então dedique-se. Estude. Você vai pregar hoje à noite? Você vai pregar domingo? Cara, comece na segunda-feira já, então, a preparar o seu sermão, estude, busque conhecimento, para que você chegar ali e você trazer realmente conhecimento para a igreja, você trazer enriquecimento, tanto de conteúdo intelectual para a sua igreja, como de conteúdo espiritual. Dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra, dedique-se às disciplinas espirituais, de modo que você leve para a sua igreja tanto conhecimento, quanto também o poder de Deus. Não somente o conhecimento, mas o poder de Deus. E, às vezes, existe um pouco de comodismo por parte de alguns. Infelizmente, a preguiça toma conta de alguns. E eu sei que o termo é forte. Você fala preguiça, mas alguns têm preguiça, sim. Tem preguiça. Eu sou pastor, eu gosto de pregar expositivamente. E eu sei o tempo que eu gasto para preparar um sermão expositivo. Demora, é trabalhoso, é cansativo.
E se você não tiver perseverança, persistência naquilo e temor de Deus para que você permaneça fiel naquilo ali, você às vezes pode se render, falar, vou para uma coisa mais assim de boa, para ser mais rápido. E não É pode ser verdade. assim. Não pode. A palavra de Deus é algo muito sério. Verdade. Aí E aí, cara, vai ter com a formiga preguiçosa. o interessante, cara, que no início você falou um negócio, no início da nossa conversa aqui, você falou um negócio assim que você tinha vontade de ensinar, porque você percebia que as pessoas dentro da igreja estavam meio perdidas, parece que não tem conhecimento, não sabem direcionar as coisas. E, cara, você acredita que eu escrevi esse livro justamente por isso? Porque eu O observei isso? Os Salvos, mas para salvos, quê? para quê? Na Tô introdução, aproveitando a na, oportunidade, fala um então, pouquinho do livro aí pra na gente. introdução do livro, eu falo justamente isso, que nós temos vivido um tempo onde nós temos percebido que os cristãos, eles estão sem referencial. Muitas pessoas convertem, vão para a igreja e chega lá, não tem mais um referencial de cristão, de pessoas fiéis às escrituras, pessoas que estão ali firmes, e que ele olhe para aquela pessoa e fala assim, é isso que é ser cristão, que ele possa chegar lá e são pessoas maduras que tragam conhecimento. E aí, com base nisso, eu resolvi escrever um livro com esse nome, Salvos. Tá, eu fui salvo. Mas qual o objetivo? Para quê? Eu sou salvo somente para ir morar no céu? Também. Eu sou salvo e eu sou salvo e eu vou passar minha eternidade com Deus. No livro até explica essa questão de morar no céu. A gente usa essa expressão. A Bíblia fala que o nosso Deus fará novos céus e novas terras, tudo mais e tal. Mas aí no livro eu venho trazendo. Nós somos salvos para quê? Enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós somos salvos para sermos pescadores de homens, para nós irmos e pregarmos o evangelho. Nós somos salvos para aguardarmos a volta de Cristo com grande expectativa e anunciando essa volta para as outras pessoas, sabe? Nós somos salvos sobre essa perspectiva de que eu não sou salvo simplesmente para viver deitado, tranquilo, em berço esplêndido, como se pronto, sou salvo, vou ficar aqui de boa. Não. Quando eu sou salvo, eu sou chamado ao trabalho. Existe uma obra muito grande a ser realizada aqui, de modo que, a partir do momento que eu sou salvo, recai sobre mim uma grande responsabilidade. E não somente uma, mas várias responsabilidades. Então, no livro, eu venho tratando sobre esses assuntos, venho falando sobre isso. Sobre para quê? Para que eu fui salvo? Eu fui salvo, mas para quê? E aí, dando um norte. E aí, esse livro serve tanto para pessoas que já são salvas há muito tempo, que já se decidiram, que já foram alcançadas pelo Evangelho há muito tempo, mas até hoje ainda vive-se uma vida sem entender exatamente, e aqueles que são novos convertidos também. O livro tem esse objetivo. E dentro disso que você falou, eu acho que a gente também pode destacar, né, que quando ele dá, né, a proposta do seu livro é dar de certa forma, um direcionamento para a galera que já é salva, mas que ainda está perdida e não entendeu o que tem que fazer. E eu acho muito importante o pessoal também entender é que eu venho de uma escola aonde todo mundo fala que foi chamado para ser pastor, como se o chamado pastoral fosse o único chamado que tem para a igreja. Imagina, uma igreja só com pastores. Ia ser um negócio muito complicado. E assim, Sim, pode pode falar, falar. Pedro. Não, pode concluir. Eu pensei que você tinha Nada. concluído. E assim, o interessante é a galera entender que existem outros chamados além do chamado pastoral. E uma Claro. coisa que eu acho muito importante, né? E aqui falando de uma forma muito popular, que aí você que está nos ouvindo, nos assistindo, não vai poder dar desculpa de que vocês falaram de uma forma muito difícil, eu não consegui entender. Gente, é cada um trabalhando no seu quadrado. É cada um trabalhando no quadrado que Deus chamou para você trabalhar. É evangelista? Seja evangelista. Pastor e mestre? Né? Eu concordo com a interpretação que ali Paulo coloca uma coisa só, né? O pastor Pastor mestre, mestre. né? E aonde todo Efésios 6. pastor ele vai ter a responsabilidade de ensinar. E eu acho que eu fico vendo assim, Ralph, o quanto que a igreja ela é perfeita, né? Todos nós fomos chamados para o ide por todo mundo,
pregar o evangelho. Mas eu consigo identificar nessa lista de dons ministeriais uma galera que tem uma área de atuação mais de ir lá fora, ser um instrumento para trazer pessoas para dentro da igreja, mas dentro da igreja ter um pessoal também que vai orientar. Eu acho, e isso funciona de uma forma perfeita, mas parece que no nosso tempo todo mundo quer ser pastor e poucos querem ser evangelista. Eu costumo falar com as pessoas próximas. Eu evangelizo da forma que eu consigo evangelizar, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Na rua, a minha desenvoltura é zero. Eu travo, eu vou começar a gaguejar, eu não vou conseguir desenvolver um assunto com a pessoa, mas numa sala de aula, orientando, ensinando, 1 hora de escola bíblica dominical, para mim poderia ser 3. Eu ficaria tranquilo e com gosto por amor. E eu acho que é justamente essa orientação, né, essa organização do espaço. Eu vejo pessoas próximas que elas têm a missão, parece que no tutano. Qualquer lugar que o cara vá, numa feira, num supermercado, numa fila do banco, se deixar, o cara está evangelizando todo mundo. E eu acho isso lindo demais. Muito E essa interessante. galera, eles vão e traz para a igreja, como instrumento de Deus, é claro, e precisa ter É o pessoal interessante também para você ensinar. falando, porque eu penso desse mesmo modo. O pastor que era meu pastor lá em Goiânia estava fazendo um doutorado, e um dia, numa conversa com ele como essa daqui, eu estava conversando um negócio com ele, e a partir disso ele desenvolveu a tese do doutorado dele, que foi o seguinte aspecto: a gente estava conversando e naquele dia nós vimos a notícia de um pastor que tinha cometido suicídio. E aí eu falei para ele, falei assim: pastor, você sabe, eu tenho comigo que eu sei que nem todos os pastores que cometem suicídio é por causa disso, mas muitos que cometem suicídio é por uma razão que eu vou expor para o senhor aqui agora. Eu falei para ele assim: sabe aquela lista de dons de serviço lá de Efésios 4? A Bíblia vai falar que Deus chamou uns para apóstolos, alguns para profetas, evangelistas e pastores mestres. E aí eu estava falando para ele: apóstolo a gente sabe, cessou, acabou, é um dom que cessou. Lá no apostolado, ele não existe mais hoje como dom. No entanto, existem pessoas que estão frustradas hoje do ministério, porque é o seguinte: o cara ele é evangelista, mas ele se torna pastor. E a igreja cobra dele como pastor, mas ele não consegue responder à igreja como pastor, porque ele não é pastor, ele é evangelista. E aí ele vai ficando frustrado com aquilo, ele nunca está satisfeito com o ministério, ele está sempre frustrado com as cobranças. Mas se ele abandonasse o pastorado e se tornasse um evangelista, ele ia se sentir realizado, porque ele estaria fazendo aquilo para o qual ele foi realmente chamado, e é o dom que Deus deu para ele. E a igreja cresceria muito. Por quê? Porque o que acontece? Aí o evangelista, como você disse, cara, exatamente o que eu falei para ele lá: o evangelista vai lá fora e ele prega de maneira maravilhosa e alcança os perdidos. Aí ele traz para dentro da igreja e entrega para o pastor. Essa pessoa vem toda ferida, cheia de machucados, cheia de problemas. Aí o pastor pega, cuida das feridas, abençoa, aconselha. Aí esse pastor, tem um pastor que às vezes ele vai ser mais para o lado do ensino, que é o mestre mesmo. Aí esse pastor também, que é mestre, aí ele vai começar a trazer ensinos mais consistentes, e essa pessoa vai começar a aprender mais, e vai sair do leitinho, vai começar a entrar no alimento sólido. E nisso quem ganha é a igreja. E a igreja vai se fortalecendo e vai crescendo cada vez mais. E hoje nós temos muitas pessoas frustradas porque elas estão no lugar errado. E outro aspecto importante em relação a isso é o seguinte: que nós precisamos entender que nós não servimos a Deus somente se nós formos evangelistas ou pastores ou missionários. Não. Certa vez um sapateiro converteu e chegou para Martinho Lutero e falou o seguinte para ele: o Martinho Lutero, converti e agora eu quero servir ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. O que eu devo fazer? Eu devo abandonar tudo, virar um pastor, um missionário, um evangelista? Sabe o que o Martinho Lutero falou para ele? Não. Faça o melhor sapato que você conseguir, com a melhor qualidade possível, e venda pelo preço mais justo possível. Você estará servindo a Deus, glorificando e pregando o evangelho através disso. Então, isso é um mandato cultural. Eu posso ser um advogado
para a glória de Deus, que prega o evangelho através de um bom serviço, de um trabalho justo, onde não haja mentiras, onde não haja falcatruas. Eu posso ser um médico que para a glória de Deus, que através daquilo eu prego o evangelho, cuido das pessoas com amor, com dedicação. Então é preciso as pessoas entenderem isso, sabe? Que é possível, que nós podemos ser pessoas que servimos a Deus e através desse mandato cultural, através das nossas profissões, através do chamado, através da vocação que Deus me deu. Vocação não está ligado somente ao ministério, vocação está ligado a todas as áreas. O cara é vocacionado para ser médico, e ele vai ser um médico para a glória de Deus, e assim por diante. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Assim, eu fico muito feliz, de certa forma, e para a galera que está nos ouvindo e assistindo aí, não foi nada combinado, não. Eu nem sabia desse posicionamento do meu amigo Ralph sobre esse assunto que a gente está conversando. E eu fico muito feliz, cara, de, no caso, a gente compartilhar do mesmo posicionamento em relação a esse assunto, porque eu preciso confessar que o ambiente onde eu estou inserido, eu não estou fechando igreja local, mas eu digo num todo, né? Onde eu alcanço pessoalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de Nilópolis. São poucas as pessoas que têm esse pensamento. Infelizmente, tem alguns pastores e algumas pessoas que trabalham com a seguinte situação, né? Comigo aconteceu desse jeito, toda a minha carreira ministerial. Com todo mundo tem que acontecer assim também. Cara, é uma ideia muito complicada, porque cada um tem um CPF diferente. Cada um é um indivíduo único, né? É ali ímpar. Não tem aquela coisa de, eu tenho que ser da vida de fulano igual foi na minha vida. Não, isso não tem que existir, né? E quando a gente consegue entender e ajustar essa situação, que na igreja cada um foi chamado para fazer alguma coisa, e você que foi chamado para ser um evangelista precisa estar dentro do seu papel de evangelista. Porque se o evangelista for querer ser um pastor de igreja, vai ser muito complicado. Vai ser Se frustrante, vai ser terrível. a Para a igreja vai expectativa ser ruim, dele... ela não vai ser bem pastoreada, os membros vão sofrer, o pastor vai sofrer. Quando cada um está no seu chamado, dentro da sua vocação, todos são beneficiados. A igreja, as ovelhas são É, beneficiadas, os membros, o missionário, o pastor ali, o evangelista, todos vão ser abençoados através disso. e isso é muito importante. E até já aproveitando aqui agora também, galera que está nos assistindo, nos ouvindo, o link daqui para comprar o livro, né? Salvos, mas para quê? Que é o título do livro. Vou deixar aqui na descrição, né? Compre aí, compre o livro físico, compre a versão digital também, através da Amazon, né? O e-book. E você que tem a condição, compra 10, fica um para você e dá o restante de presente para as pessoas mais próximas, né? É um conteúdo que eu te indico de coração. Vai ser muito proveitoso para a sua vida, você vai ser muito edificado e Amém. pode mudar o seu posicionamento em alguns assuntos, mas é claro, sempre para a glória de Deus. E, meu amigo, para a gente terminar, tem um assunto que eu não posso deixar batido, né? Eu tive acesso hoje a esse conteúdo, fiquei muito feliz, fui muito edificado através da música Meu Alvo, da banda Restaura. Conta um pouco para a gente aí como é que Então, surgiu. cara, a banda Restaura tem 18 anos. 18? Começou em 2003. 18, acho. 18 anos. Se eu estiver errado aí, vocês me perdoem. Eu acho que é 18. 2003, nós estamos em 2021. Faz as contas aí. Eu acho que é 18 anos. E, e nós temos 3 CDs gravados. E você encontra no Spotify, no YouTube. Se você entrar no YouTube e pesquisar lá, Banda Restaura, você vai achar vários clipes. Eu cabeludão, cabelão aqui nas costas, rock and roll batendo cabeça. Já tem 2 anos que nós estamos meio... Desde que começou a pandemia, nós não tocamos mais em lugar nenhum, mas a banda ainda existe. A banda não acabou. E eu gosto muito. Eu sou vocalista da banda e toco gaita também.
gaita de boca e vocalista também da banda. E é algo que eu sempre amei fazer e foi um meio que eu utilizei durante muitos anos para pregar o evangelho. Rodei bastante, bastante. Eu até te contando, né? Teve uma vez que a gente foi para Nilópolis, ficou 20 dias aí tocando no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, a gente viajou bastante. Não foi uma banda que se tornou conhecida demais, tipo, você conhece Oficina, Resgate, mas a gente tocou bastante no Brasil, em vários lugares, e foi algo muito bom. E tem aí as músicas até hoje. Se o pessoal quiser conhecer aí, basta pesquisar no Deezer, Spotify, no YouTube, pesquisa lá, Banda Restaura, você vai encontrar várias músicas. E é muito legal. Vou botar aqui na descrição também aqui o link, né? Para a galera poder direcionar. E pelo link é muito fácil. É só você que está nos ouvindo, nos assistindo, clicar que vai direto e não tem Sim. mistério nenhum. É, Meu amigo, quero te agradecer pelo nosso é bate-papo. isso, cara. A Eu que gente, agradeço. o papinho na palavra hoje vai ficar um pouco menor do que a galera está acostumada, mas é só para deixar, até dar uma explicação aqui para o pessoal. A gente ficou quase 1 hora no bate-papo antes de começar a gravar, e estava tão maneiro que acabou que a gente gastou um tempão. Eu lembrei do nada, eu falei, "Ih, tem que gravar, cara. Senão vai ficar aqui mais 2 horas, depois não vai ter papiando. Então, assim, muito obrigado mesmo de coração pelo sim ao convite. Eu gosto de falar para todos os convidados, o sim que todo convidado dá tem uma importância muito grande para mim, porque a cada sim eu consigo ver a aprovação de Deus para isso que eu comecei a fazer. É claro, é um grande desafio, é uma grande loucura, né? Algumas pessoas ainda falam, isso aí é uma loucura, realmente, é uma loucura. Conversar com gente que eu nunca conheci na minha vida, passar a conhecer através da gravação, pode ser uma loucura para várias pessoas, mas eu acho que o objetivo do Papinha na Palavra ele é alcançado em toda a gravação, em todo bate-papo, que é tratar sobre o assunto teologia de uma forma mais tranquila, de uma forma informal, porque para a galera que nos ouve e nos assiste, em todo momento, em todos os assuntos, nós falamos de teologia. Então você não precisa ter medo de teologia, não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? E, meu amigo, deixa aí as suas considerações finais. Cara, foi um grande prazer. Como eu disse no início, para mim foi uma honra receber o seu convite. Como eu disse, eu já vi já ouvi e já vi alguns vídeos seus que são realmente maravilhosos, é muito bom, é bastante edificante. E eu acredito que hoje eu fiz um amigo aqui. Como você disse, 1 hora antes, nós ficamos 1 hora conversando e debatendo, falando sobre vários assuntos. E realmente eu acredito ter feito um amigo aqui hoje. Foi muito prazeroso. Eu espero que esse conteúdo edifique a vida das pessoas. Foi uma conversa bem formal, mas eu acredito que foi algo bem edificante, pelo menos foi para mim. E muito obrigado. Precisando de mim, eu estou à disposição no que precisar. E eu espero que o pessoal aí também que vai estar assistindo seja muito edificado e no que precisarem de mim, eu estou à disposição. Deus abençoe mesmo a vida de vocês. Obrigado, viu, cara? Amém, meu amigo. Galera, muito obrigado você que teve total paciência de ficar aqui até o final. Né? Aqueles recadinhos que eu sempre gosto de deixar no final de todo o Papinho na Palavra. Se você discordou de alguma coisa que a gente falou, se você acha que a gente está 100% errado, deixa aqui no comentário. A gente precisa do seu feedback, né? E você precisa também respeitar a nossa opinião, assim como nós respeitamos o seu ponto de vista. E é claro, né? Ninguém aqui é o paladino da justiça, o que tem a verdade absoluta, porque somente as Sagradas Escrituras têm esse poder e nós, como eternos aprendizes, aprendemos a cada dia com a Bíblia. E aqui o bate-papo com certeza foi tranquilo e você se amarrou, gostou. Você também que não gostou, a gente vai estar olhando por você, não tem problema nenhum, né? Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, galera. Não se esqueça, vamos junto, vamos com tudo.